Olá, tudo bem? Um livro que chama muita atenção é o livro de Tiago, porque Tiago, ele fala que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Segundo o livro de Tiago, a fé sem obras ela é morta. Algumas pessoas falam que Martim Lutero não gostava do livro de Tiago, falava que o livro de Tiago é como palha. E muitas pessoas podem até acreditar que está havendo uma contradição entre os livros de Tiago e os escritos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é bem claro que o homem jamais será justificado pelas obras, mas somente pela fé. E quando chega aqui no verso 24, Tiago fala assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então Tiago fala que a pessoa não é justificada somente pela fé, mas também pelas obras. E sempre quando se toca nesse assunto, desse versículo, as pessoas acabam se disfarçando e não explica o que Tiago está querendo dizer. Será que Tiago ele é um herege? Será que nós devemos ignorar o livro de Tiago? Eu entendo que Tiago está falando de obras da fé, que é diferente do que o apóstolo Paulo fala de obras da lei. A gente percebe que quando o apóstolo Paulo fala sobre obras, ele sempre fala obras da lei, mas Tiago fala obras da fé. E quando Tiago fala que a fé sem obras é morta, porque as obras são exercício da fé. Se você tem uma fé teórica, mas você não pratica aquilo que você crê, então isso não pode salvar. Nesse caso, eu creio sinceramente que Tiago está certo. Porque a teoria, ela é importante, mas a pessoa só aprende mesmo na prática. Ora, se as obras é o exercício da fé, como que a teoria pode salvar e a prática não pode salvar o homem? Então não faz nenhum sentido. Se a pessoa acredita em alguma coisa, ela deve praticar aquilo que ela acredita, ou senão a crença dela, ela fica sem sentido. O próprio Tiago fala que até os demônios creem em Deus e estremecem. Os demônios, nesse caso, eles têm fé em Deus. Eles acreditam em Deus. Então essa crença não salva o homem, não justifica o homem. Se fosse assim, até o diabo seria justificado. Por isso que o apóstolo Tiago, ele fala que a prática da fé que justifica o homem. Não somente você acreditar, você precisa praticar. Aquela pessoa que aceitou Jesus deve andar como Jesus andou, porque Jesus andou praticando as boas obras. E quem pratica as boas obras, ele vai crescendo, ele vai fortalecendo a sua fé à medida que o tempo passa. E se a pessoa não pratica as boas obras, com o tempo, a sua fé vai definhando, vai chegar um momento que ele vai ficar na mesma condição dos demônios. É isso que fala o apóstolo Tiago. Agora o apóstolo Paulo, quando ele fala as obras da lei, ele está falando aquelas obras que o homem faz para ser reconhecido, para ser honrado pelos homens. O próprio Jesus falou sobre isso. Jesus falou que as vossas boas obras apareçam perante os homens e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então as obras da fé glorificam a Deus. As obras da lei é a busca de reconhecimento do próprio ser humano. Então essas obras jamais salvariam ou jamais justificariam o homem. Então essa é a diferença que existe entre obras da fé e as obras da lei. De forma nenhuma o apóstolo Tiago está sendo um herege, pelo contrário. O livro do Tiago é uma joia rara, que nós, os estudantes da Palavra de Deus, jamais devem ignorar.